Faz 10 anos, irmãos, que eu estava lá dentro da igreja da Augusta, ajudando. E foi um missionário chamado Robertson, nunca vou esquecer. O Robertson foi fazer uma mini semana de oração evangelística. E eu tenho por costume, irmãos, até hoje, tudo que eu estudo eu anoto para conferir em casa, né? Com os de Beré, isso eu já fazia muito, porque eu pregava muito. Eu pregava nas igrejas, eu era convocada, então, como eu pregava muito, eu precisava ter um amparo, umas mensagens, e eu estudava e tudo eu escrevia. Eu ia numa mensagem, numa pregação, eu anotava tudo. E eu lembro que o Robertson foi fazer essa mini semana de oração, que começou quarta, terminou domingo, e uma das mensagens que ele pregou foi sobre as 10 virgens, que hoje a gente tem entendimento que nós não tínhamos nas 10 virgens. E eu anotei aquilo ali, achei diferente. Disse, nossa, o Robertson está pregando diferente. Na mesma semana, na sequência, esse ancião, irmão Arno, levou uma fita, um vídeo do pastor Samuel Ramos, que falava sobre o Apocalipse 17. Porém, o que despertou a minha curiosidade e do meu marido, que a gente foi no domingo à noite, foi passado na igreja, sobre Apocalipse 17, o que chamou a atenção foi que o ancião disse assim, irmãos, hoje à noite nós vamos passar um vídeo aqui de um pastor jubilado chamado Samuel Ramos. A associação não quer que passe. Então, nós vamos estar aqui entre nós. Lotou a igreja. E eu lembro que aquilo me impactou muito, o pastor Samuel Ramos falando sobre Apocalipse 17, como nunca a igreja adventista tinha pregado. Justo Apocalipse 17, né? Justo! E ainda para completar, né? Lá na igreja da Júlia, convocaram, pediram para ir pregar o Yuri Mendes. Esse irmão, ele foi lá pregar cego. E todo mundo, na curiosidade, é que ele era um cego e ia pregar. E ele deu o maior testemunho da vida dele. Ele disse, irmãos, eu não era cego. Eu fiquei cego. Porém, eu era cego. E hoje eu enxergo o espiritual. Aquele irmão entendeu as mensagens de uma forma que ele abriu os olhos. Ele abriu o entendimento, ele abriu. Por isso que na palavra de Deus fala, irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, sabe? Tem gente que vê e não quer enxergar. Tem gente que escuta e não quer ouvir. E isso é o que Deus fala. Abra teus ouvidos, abra a tua mente, o teu coração, não fica ali em círculos, sabe? Porque eu vivi a minha vida toda em círculos. E eu lembro, irmão, quando eu fui despertada para essa mensagem, para esse evangelho, não foi ninguém que me falou. Eu estava sentada dentro da igreja como qualquer outro irmão estava sentado. Assim como eu ouvi aquela revelação, todos ali poderiam ter escutado aquela revelação, poderiam ter se convertido, né? Ter entendido a mensagem. No entanto, eu saí dali, a primeira coisa que eu fiz, que eu me preocupei, eu reuni os meus filhos e eu disse, tem coisa que está sendo pregada errada. Olha, deu aquele alvoroço, ninguém queria ouvir, né? E o Wagner disse para mim, o que tu disse, Wagner, para mim, tu te lembra? Mãe, eu vou estudar. Ah, sim, eu sempre digo isso para qualquer pessoa que vem me trazer qualquer revelação. Eu vou estudar. O Wagner não me condenou. Os outros irmãos, meu pai do céu, a minha filha, a Karine, colocava as mãos na cabeça e dizia, mãe, o que tu tá dizendo, mãe? Olha, mãe, que pecado, mãe, Ellen White. Bíblia, minha filha, Bíblia. Ellen White, mãe, a profeta, mãe. Bíblia, minha filha.
Aí, sabe no que resultou? Eles foram na associação, porque o meu filho, o Sérgio Júnior, ele trabalhava na associação e depois trabalhava no CAP. Depois foi trabalhar. Ele trabalha na obra até hoje, ele está no IACS, né? Trabalhou no IAS, que hoje está no IACS, que são os internatos adventistas. E o meu genro, como diretor da escola adventista, né? A minha filha cantando em grupos, e bem empolgados, bem animados, né? E aí, Aliás, nessa época eu cantava junto com eles, né? Eu tive que abrir mão de tudo isso, né, mãe? Sim, cantava junto, né? Então, eles me denunciaram, irmãos, na associação. Eu fui a primeira a ser visitada pelo pastor. E pastores, aliás, né? O primeiro pastor da nossa igreja veio com o ancião da igreja e disse: o que a irmã está pregando aí? Aí eu disse: abre sua Bíblia, pastor. Abre sua Bíblia lá, né? E eram tantas coisas que nós estávamos estudando. A Nova Nossa, e era uma revelação em cima da outra. Era uma revelação revelação em cima da outra. E Deus nós começou a ficamos abrir o entendimento. entusiasmados. Era uma novidade para nós, era uma alegria e ao mesmo tempo uma tristeza. Doce para nós, mas era uma bomba, porque, sabe, irmãos, quando a Bíblia fala que nos últimos dias, sobre a perseguição, que os filhos seriam contra os pais contra os filhos, a perseguição que iríamos enfrentar. Irmãos, eu passei uma perseguição. Meus filhos, que eu criei meus netos, né? Eu criei o filho do Wagner, Valti Luiz, eles iam trabalhar, eu cuidava, levava para a escola. Eu criei minhas netas para eles poderem trabalhar, né? Eles tiraram minhas netas de mim. Isso foi uma dor muito grande para mim, para o meu marido. Não, a mãe é proibida de ver as crianças, que vai influenciar as filhas, vai influenciar, né? E proibiram, né, Wagner? Proibiram de as pessoas receberem nós na casa deles. Os irmãos ali do qual a gente deu estudo, a gente trouxe para dentro da palavra de Deus, o conhecimento sobre a vida de Jesus, sobre salvação, agora chegavam para mim e diziam assim: mas irmã Vera, o que tu pregava para nós? E agora que tu tá pregando coisa diferente, como que vai fazer isso? Volta. Sabe, irmãos? E nós fomos hostilizados muitas vezes de querer visitar as pessoas, porque nós ficamos afoitos, né, Fábio? Nós queríamos falar, nós queríamos pregar, nós queríamos falar essa mensagem, mas não podia. Sim. Então, foi montado na frente, porque daí a minha irmã morava do lado da minha casa e a gente, como a igreja saiu ali da minha casa, ela ajudava muito. Toda sexta-feira a gente fazia cultos ali, para não ter que abrir a igreja lá, fazer os cultos ali. E aí, a partir desse momento, irmãos, eles começaram a fazer campana na nossa na esquina da nossa casa, na nossa porta, na porta da minha irmã, para saber quem ia estar ali ouvindo aquilo que nós estávamos pregando. Com um caderninho, uma caderneta na mão, eles: como é o nome do irmão aí que vai entrar? Fulano do quê? Se vai entrar aí ou vai ficar na igreja? Então nós vamos tomar providência. E já estava todo mundo assustado, né? Então, muitos deixaram ali de participar com a gente. Foi interessante para os irmãos entenderem é que em nenhum momento foi proposto abrir a Bíblia, né? Eles não queriam abrir a Bíblia. Não pode. Não queriam abrir a Bíblia. Bíblia não, foi o que o pastor disse para mim. Bíblia não. Bíblia não. Eu vim aqui tomar uma providência a respeito da irmã. Se a irmã se retratar, eu dou 3 meses para a irmã se retratar, para a irmã chegar lá e pedir perdão para a igreja. Eu não vou fazer isso, pastor. Não vou. Então, se o senhor quer me excluir, me exclui. Sim. Foi muito difícil, né, Vai? Para nós. Foi, e um dos pastores disse para mim assim: a igreja tem 160 anos na época, né? A igreja tem 160 anos. Quem é tu? Quem é tu comparado com a igreja? Hoje eu entendo que realmente eu não consigo bater de frente com uma denominação tão grande, né? Só que hoje eu tenho a convicção da verdade. Isso não tem preço.
É que, na verdade, né, Wagner, a gente estava mexendo, como eles disseram, com a base da igreja. Uhum. Qual era a base da igreja? Santuário. Santuário. Santuário, né? Então, o momento que tu mexe com a base da igreja, com o santuário, com Ellen White, sabe? Para eles não tem volta. Tu é um herege. Tu estás... tu saiu dos nossos porque não era dos nossos. Tu não aceita mais. Ora, não aceitar os profetas de Deus, né? Então, aquilo foi chocante. Não só para nós, que foi para nós, como eu disse, doce na boca, como mel, e amargo como fel, porque a gente teve que viver uma perseguição muito grande, até hoje. Até hoje vivemos uma perseguição, porque as pessoas, minhas irmãs, né, que são tudo adventistas, tudo. Teve uma das minhas irmãs, chegou para Maria, né, a minha irmã, que foi uma que entendeu, e disse para ela, porque a gente continua fazendo trabalho missionário, irmãos, aqui. A gente continua. E aí a minha irmã ajudando, né? Lá, com alimento, com roupa, com isso, com aquilo, fazendo, levando, buscando, hospital, aquela coisa toda, minha irmã continua fazendo, e a gente também continua fazendo. A minha irmã disse assim para ela, Maria, tu precisa te rebatizar, Maria, olha que falta, tu tá fazendo quanto trabalho tu faz. E a Maria disse, por que eu tenho que me rebatizar? Que pecado eu cometi para me rebatizar? Eu não tenho por que me rebatizar. Eu não cometi pecado, né? Então, isso choca, irmãos. Choca, sabe? Porque para eles, nós não temos salvação.